O atleta vive o constante de superar a fita métrica, o resultado técnico da fita métrica e o resultado técnico do cronômetro. Eu acho que não é só no atletismo, é na vida inteira. Toda a nossa vida a gente tem uma superação interior. Se a gente faz um bolo bem hoje, a gente amanhã aprimora para fazer um bolo melhor, né? É a mesma coisa quando a gente está fazendo atletismo. Sei lá, acho que todo mundo tem uma vontade de se superar. Cada vez que a gente faz um resultado, a gente acha que a gente pode fazer mais, sabe? Aí a gente vai tentando e vai ficando, sabe? É só uma questão de autossuperação. O atletismo sendo um esporte em que você luta sozinho, porque tudo que você faz é você, sabe? Se você quer bons resultados, é você, digamos assim, em porcentagem o técnico ajuda muito, mas quem quer é você. Então você mesmo que tem que lutar. Quer dizer, você está lutando contra si próprio, contra aquilo que você tem dentro. Você vai procurar se aperfeiçoar melhor, quer dizer, você vai englobar tudo dentro de você para você alcançar melhores marcas. Dá uma força interior muito grande, sempre procurar se aperfeiçoar em tudo que você faz. Porque nós não apresentamos nenhum sistema que oriente a seleção de novos talentos ou a descoberta de novos valores, né? A gente colocaria assim um atletismo de educação, um atletismo de formação, um atletismo de massificação como meio de se levar ao esporte de alto nível. Quer dizer, nós carecemos disso. Então o nosso atletismo ainda é um caso esporádico. Eu acho que é um absurdo uma criança, um jovem, chegar em uma praça esportiva, em uma pista de atletismo e ser barrado para entrar nessa pista, dar a sua corridinha e ir para sua casa. Eu vejo como maior importância a própria participação da criança interessada em praticar esporte, em encontrar facilidades. Então acho que isso é realmente um dos fatores que limitam o interesse de participação de crianças e jovens, entende? E a professora precisava de algumas alunas para competir no campeonato colegial. E as meninas de lá do colégio disseram para ela que tem duas meninas que brincam de pique, que pega todo mundo. E a professora mandou chamar a gente na classe e gostou, e nós começamos e estamos até agora. Eu não tinha ainda uma noção do que era atletismo. Eu não imaginava o que era assim, Olimpíada, não. Só depois que de um tempo de treinar, é que eu fui entender o que é a importância de uma Olimpíada e fui treinando já com aquele objetivo. Eu estou aqui agora, no que eu cheguei, estou aí com 2 recordes sul-americanos e um brasileiro que eu acabei de bater agora e confiante para as Olimpíadas. Poucos colégios praticam atletismo dentro da própria escola. Por quê? Porque o regime de trabalho dentro da escola não permite. E a base devia ser na escola. Deixa a criança à vontade na pista e faça o que você acha que deva fazer. Porque ainda tenho dificuldades tanto aqui dentro do clube como dentro da própria escola. Levar a moça, a menina, a criança para o atletismo é meio difícil. Eu iniciei meu atletismo em 1945. Na época, o atletismo feminino, os pais achavam que o atletismo feminino masculinizava a mulher. Meu Deus do céu, nós somos constituídos de músculos e ossos. E como é que o atletismo vai? Então qualquer coisa que se faça se masculiniza. Há aqui no Brasil, infelizmente, um preconceito contra o atletismo, dizendo que o atletismo é contra o desenvolvimento da criança. Pelo contrário, o atletismo é um esporte natural. A criança, desde que nasce, ela já começa a praticar atletismo. E atletismo é movimento. Mas o Jean começou muito forte. Ele começou correndo. Porque você puxou muito no começo? No começo ele correu, chegou aí no fim. Ele começou a ficar cansado. Aqui eu acho que não sabe correr muito rápido. Nós viemos treinar aqui, eu pulei até 1,20 m mais ou menos, 1,30 m. E eu achei muito maravilhoso. Tô achando uma delícia e vou tentar chegar onde eu quero, porque eu quero ser uma futura campeã de salto em altura. Seja de chuva, seja de sol, tinha que fazer, né? Se não fosse na quadra, era no salão. Então, sei lá, desde lá eu comecei a gostar, 3 vezes por semana fazia aquilo e comecei a gostar bem, desenvolver, adorar, mas saí da escola, parei um tempo, né? Então, agora
apareceu essa chance, eu quero segurar ela, porque outra é difícil aparecer, né? Eu tenho, assim, bastante força, porque os treinos aqui geralmente são bem puxados. Muita gente aí desiste, igual muitos colegas meus vinham aqui, faziam uma semana só e paravam. Isso, acho que esses caras não têm força de vontade. É difícil alguém praticar atletismo, mas quando ele começa a praticar, esse atletismo parece que penetra no sangue da gente. A gente faz o maior sacrifício para continuar praticando esse esporte. Então, dentro do atletismo, ele vai arranjar amizades diferentes. Entendeu? Às vezes tem um aluno que faz educação física, tem outro aluno que às vezes estuda na universidade, faz uma engenharia, entendeu? E além disso também ele vai ter viagens. Ele nunca ia pensar em conhecer o Brasil, por exemplo, conhecer a Europa, conhecer a América do Sul. Então, dentro do atletismo, ele vai conhecer vários países. Para isso é uma satisfação para ele, que ele está é uma mudança de ambiente. Então, que dentro do atletismo, ele está tendo uma coisa que ele talvez nunca teria na vida. Aqui em Salvador, Bahia, aproximadamente 30 a 40 atletas praticam o atletismo, entendeu? Com afinco. O Casculacho não dispõe de tempo, tem que treinar à noite, no escuro. Às vezes tem que treinar com uma lanterna para fazer um treino mais ou menos. Bom, o atletismo aqui em Minas Gerais ainda está engatinhando em relação ao atletismo desenvolvido no Rio, em São Paulo, onde tem mais apoio. Agora, a desvantagem maior aqui de Belo Horizonte, os atletas em si, não tem pista de tartan, pista sintética. E isso dificulta muito, porque quando eles saem para fora para disputarem lá, eles levam desvantagem de material e de condição de pista. Sabe? Porque correndo uma pista de terra, escorrega muito. Chega lá outra pista, quem está acostumado a treinar naquela pista leva bem mais vantagem. Em Belo Horizonte, que praticam mesmo, 200 pessoas praticam. Neste momento, nós não temos treinando em todos os clubes do Rio de Janeiro 300 atletas. Agora eu lhe pergunto, como nós podemos ser grandes no atletismo se nós não temos massa praticante? Existe uma ligação direta entre o contingente que pratica o atletismo e os resultados que se obtém, porque desse contingente nós vamos tirar algum elemento com potencial. E esse elemento em potencial vai fazer o resultado que nós estamos almejando. Seria o caso do atleta que atingiu, dentro da massificação, o melhor índice. Esse atleta seria treinado em elite e atingir o resultado que nós pretendemos. Aparentemente, o atletismo é um esporte individual, individualiza demais as coisas, mas ele tem um aspecto bastante sociabilizante. Ninguém compete por si só, todo mundo compete por uma agremiação, pelos amigos, pelo técnico, pela objetividade dos resultados. Então, as mágoas maiores não existem no atletismo por julgamento de juízes. Nos revezamentos a gente vai encontrar um aspecto mais sociabilizante ainda. Eu acho que o atletismo não é um esporte individual e solitário. 803! Lá no Rio Grande do Sul, a imprensa agora, por exemplo, com esses Jogos Olímpicos, que é dado maior interesse ao atletismo, tem aumentado o número de elementos à procura do atletismo, entende? Então a imprensa dando apoio, tudo, jornal, rádio, aí o atletismo cresceria, não só no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil. Se tivesse torcida, se tivesse gente prestigiando, o atleta teria maior motivação para complementar o seu resultado. E aqui nesse cemitério, não tem ninguém, desculpe o termo, mas é um cemitério realmente, é um cimento armado, né? Não tem ninguém torcendo, o atleta fica totalmente desmotivado. E eu acho que a motivação é um dos fatores importantes no rendimento de um atleta. Há uns 15, 20 anos atrás havia mais público para o atletismo. Agora que está havendo esse fenômeno de poucas pessoas assistindo.
A motivação representa, assim, uma correlação altamente positiva com a capacidade de rendimento esportivo. Muitas características psicológicas precisam ser exploradas, né? Desde estrutura de caráter, traços de personalidade. Por exemplo, a agressividade é uma característica que, em determinadas situações esportivas, tem mais correlação com o rendimento ou menos correlação com o rendimento. A presença do público numa praça de esporte, dentro de uma pista de atletismo, é importantíssima para o atleta. Haja visto, relembrando anos passados, em uma competição que eu tive na Argentina, nos Jogos Sul-Americanos, que numa final do 4x400, quando o Brasil precisava vencer para ser campeão sul-americano, e era a última prova. O estádio lotadinho e decidia o revezamento do Brasil e quem seria o campeão, né? Eu era o último homem do Brasil, como fui diversas vezes, então eu sentia o povo argentino todo de pé e gritar Argentina, Argentina, mas eu ligado com aquela vontade de vencer e fazer a bandeira do Brasil tremular, então eu ouvia diferente, eu ouvia uma torcida gritar Argemiro, 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 e com esta, graças a Deus, nós chegamos em primeiro lugar e o Brasil foi campeão sul-americano. As competições que são feitas não têm o caráter de espetáculo como já se faz aí fora, porque o esporte amador vende muito pouco para rádios, para televisão e para jornal. A não ser em época de Olimpíada ou de Pan-Americano, não se consegue uma atenção maior para que o povo possa tomar conhecimento do atletismo. Nós, dentro do período de preparação geral, trabalhamos mais o que nós denominamos de força geral. Força, como sendo um dos parâmetros físicos mais importantes, ela tem que ser trabalhada para desenvolver o potencial do atleta, com o objetivo de melhorar o seu rendimento técnico. É um trabalho em que o atleta ele trabalha toda a sua musculatura com exercícios de ordem geral, como arranco, encaixe, leg press e agachamento. São feitos com aparelhos, com a máquina de força e barras e anilhas. Para que nós possamos ter um atleta de nível internacional, a necessidade de um trabalho de muitos anos, uma década, podemos dizer, para que o atleta atinja seu potencial máximo, porque esse trabalho tem que ser a longo prazo. Em 1948, quando convocado para as Olimpíadas de Londres, eu fui com dois objetivos principais. Um, participar pelo Brasil e participar bem. E outro, aprender alguma coisa sobre atletismo. O principal que realmente me chamou a atenção foi o treinamento diário executado pelas equipes. E na volta ao Brasil, eu passei a participar diariamente de treinamentos e consegui melhorar todos os meus resultados técnicos. Achava-se um absurdo o treino diário, porque o brasileiro não tinha condições físicas necessárias para uma adaptação de treinamento diário. Que o brasileiro não aguentava. Eu acredito que se nós treinarmos diariamente, treinarmos muito, nós chegaremos a ter vários campeões olímpicos. Se a gente é obrigado a fazer, a gente não faz direito. Eu faço porque gosto mesmo. Eu treino debaixo de chuva, no frio, no calor. Deixo de ir à praia, não pulo carnaval, às vezes, para ficar treinando. Uns bailes de sábado à noite, fico para treinar no domingo, tudo isso. Mas é porque eu gosto. Aqui nós dividimos o treinamento em 4 grupos. Temos o grupo da velocidade intensa e prolongada, temos o grupo de saltos, temos o grupo de arremessos e temos o grupo de meio fundo e fundo. Isso daí facilita o trabalho do técnico. O técnico tem um grupo mais afeito à mão. Nós precisamos conhecer muito o homem, o indivíduo, para que a gente possa, então, tirar todos os proveitos do atleta. No salto em altura, basicamente, a fase de corrida exige ritmo constante e qualquer deslize nesse ritmo pode estragar o salto em si, né? A gente teria que coordenar a corrida, que é uma velocidade horizontal, para uma velocidade vertical.
seria o ponto exato de impulsão ou a batida. A gente sabe que após a fase de impulsão, não há mais mudança de trajetória do salto. A gente pode mudar a posição do centro de gravidade. Por exemplo, se a gente erguer o ombro direito, nós temos que abaixar o esquerdo, porque tem que ter um movimento compensatório. Sobre o sarrafo, para a gente completar o arco, a posição da cabeça é importantíssima, porque ela funciona como leme dentro de um salto. Um salto em si, quando você toca o chão, tudo em cima é automático, você não pensa mais em nada. A fase de aproximação, de elevação do salto, ainda você consegue fazer a mente entrar numa velocidade tão grande que você ainda consegue mentalizar, sabe? Mas uma fração de segundo, um milésimo, é muito rápida. Se eu soltar em 80, eu consigo fazer todo o movimento correto. O nível de força que eu vou empregar, a contração vai ser menor, quer dizer, a descoordenação vai ser menor. A partir do momento que sobe, o nível de força vai ser maior, a velocidade vai ser maior e o movimento em cima terá que ser maior. Então, quanto mais alto vai ficando, mais eu vou ficando descoordenado. Então, eu tenho que apelar pela força. Então, se o atleta não conseguir colocar tudo isso na sua cabeça, com bastante precisão, se ele se concentrar bem, uma coisinha que der errada vai modificar tudo lá. Eu fico repetindo para mim o que eu tenho que fazer. Seria bater mais forte, esticar o pé até a ponta do pé, jogar o joelho ao alto, afundar a cabeça. Então, são todas as coisas que precisam seguir uma sequência. Então, eu me concentro bem e fico repetindo isso para mim. O lançamento do dardo é uma prova muito técnica. Então, você está fazendo o lançamento, você tem que olhar todos os pontos. Perna, braço, tronco, posição de mão, se vai por cima da cabeça, se não. Então, às vezes, você faz o lançamento, tá tudo ótimo, mas o braço saiu um pouquinho baixo. Aí você vai fazer outro lançamento. Aí você acerta a mão, erra a posição de perna. A perna direita não faz a puxada rápida. Então, é difícil a gente acertar um lançamento totalmente como deve ser. A gente tem um calendário e a gente segue esse calendário. Que no início do ano, você ainda está em treinamento de base. Agora já nessa época, maio, junho, você já está atingindo o ápice do treinamento. Como, por exemplo, o Troféu Brasil é uma competição importante. Então, a gente está treinando para um resultado de Troféu Brasil, realmente. E ele é uma época boa, em que o atleta está atingindo o ápice do treinamento. A periodização de treinamento é o planejamento que o técnico de atletismo deve ter, dividindo o trabalho do atleta ou do grupo de atletas, visando os objetivos do ano. A competição mais importante, a competição menos importante e a divisão, a compensação de trabalho que o atleta deve ter. O trabalho que nós estamos fazendo é um trabalho especificamente de técnica, porque o treinamento de base que nós fizemos no fim do ano passado serviu para que nós agora, atualmente, mantenhamos a nossa força, né? Então nós estamos fazendo um trabalho de técnica para ficar em ritmo de competição. Olha, agora é que vem a fase mais difícil da minha carreira. Tentar melhorar. Chegar até onde eu cheguei não foi fácil, foi bem difícil. Mas melhorar esse nível agora é muito mais difícil ainda. Eu teria que mexer dentro da minha velocidade e dentro da minha técnica na barreira. Esse ano, eu não vou mexer na minha velocidade, eu vou mexer na minha técnica da barreira. Eu ataco somente com uma perna, a perna direita. Pro ano que vem eu vou atacar com as duas. Eu vou melhorar. Você pode fazer um treinamento estafante de 3 horas de duração e no dia seguinte tornar a fazer esse mesmo treinamento de 3 horas de duração. Mas numa competição pode ser até de 1 hora de duração. O esgotamento é muito grande e você dificilmente consegue a mesma coisa no dia seguinte. Você se sente muito esgotado. Não é a mesma coisa.
O maior problema que o atleta enfrenta numa competição é que o nível de ansiedade dele é muito alto em comparação ao seu nível de motivação, que fica rebaixado exatamente por causa disso. Ansiedade alta, motivação baixa gera tensão. Tensão gera um mau rendimento. Antes da competição a gente já fica meio tenso, meio nervoso. Então, isso aí, justamente na competição a gente se desgasta mais mentalmente. Então, onde que sobrevém o cansaço assim, geral mais forte, né? Naquele momento, eu simplesmente procuro refletir nas instruções que eu tive durante os treinamentos, na movimentação, no ponto de partida correto que eu devo ter. Então, são todos aqueles detalhes que constantemente nós procuramos verificar durante o meu treinamento. A preocupação maior é a obtenção da saúde integral do indivíduo e não a busca constante de recordes e de resultados através da atividade competitiva. Às vezes é mais importante para o atleta a autossuperação do que vencer até o próprio adversário. Muitas vezes ele sai da prova em que perdeu, mas satisfeito com o resultado técnico que ele conseguiu, porque ele se autossuperou. A gente treina um pouquinho porque a gente tem um plano de treinamento. Então a gente executa aquele exercício com mais dificuldade em uma certa época, né? Então a gente sabe que se a gente treinar mais um pouquinho, amanhã a gente vai fazer o exercício melhor. Então a gente tenta até conseguir, mas a gente nunca sabe o nosso limite, sabe? A gente nunca vai saber. Mas essa que é a finalidade primordial do atletismo, a autossuperação. Esse ponto de interrogação, até onde alguém pode ou deva ir, é que faz com que o atletismo continue sendo procurado por todos e que haja também, por parte de todos, essa insistência em se superar. Tudo depende de você. Dá uma força interior muito grande. Dá muita satisfação em fazer, a satisfação de sempre procurar se aperfeiçoar em tudo que você faz.